Está no ar mais um programa Um Novo Olhar. Com a cada história aqui apresentada, queremos aprender o nosso espaço como cristão e como sociedade. Por isso, a cada história aqui compartilhada sempre tem algo a nos ensinar. Vamos viver isso, vamos compartilhar isso para que possamos viver num mundo melhor. Hoje vamos estar aqui com o pastor Roberto, que vai estar compartilhando um pouco da sua história de vida. Pastor Roberto, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça toda a sua família. Amém. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua história. Me fala sobre sua família, sua origem, onde você nasceu. Sim, sou casado, minha esposa Simone tem 2 crianças, né? 2 filhos, nasci em São Paulo, inclusive aqui no bairro do Tatuapé, né? Mas ainda na infância fui para o interior, morei 23 anos em Jandira, né? E aquela região, ali Itapevi, Cotia, enfim, né? E há 30 anos Deus me chamou para o Evangelho, né? Me chamou para a graça da salvação. E hoje nós temos ali uma igreja, uma denominação evangélica, Igreja Evangélica Pentecostal Luz Divina, Ministério das Missões, e nós temos assim uma visão diferente, não diferente do Evangelho, uma visão dentro do Evangelho de restaurar vidas. Não importa o que a pessoa faz, o caráter dela. O Evangelho ele tem a função específica de abrir a mente das pessoas e restaurar o teu caráter, restaurar a família, enfim. Entendi. Pastor, me fala um pouquinho sobre sua mãe, sua história. Tenho minha mãe, sim, a dona Joana, muito respeito, muito carinho, amo minha mãe, tenho meus irmãos, né? A gente tem pouco convívio, porque eu moro em Mairinque, na cidade de Mairinque, já no interior de São Paulo, né? A cerca de 80, 90 quilômetros de São Paulo, e minha mãe mora em Itapevi, né? Dificilmente a gente se vê, até porque ela tem também o seu credo religioso, né? Defende a mesma fé que nós, né? Mora ali em Itapevi, né? Eu tenho meus irmãos, tenho mais 7 irmãos, né? Tenho muitos sobrinhos, né? E temos assim uma harmonia, vivemos bem. Não é, por exemplo, a minha fé em Cristo que vai me distanciar deles, que não serve a mesma denominação que eu, ou não declara a mesma fé que eu. Não. A gente tem, sim, muito convívio, nos damos muito bem, que o Evangelho ele não afasta as pessoas, muito pelo contrário, ele une as pessoas. Quando o Evangelho começa a afastar as pessoas, é porque não está sendo vivido corretamente, Exatamente, né? Tá. Exatamente. Tá. Me fala sua caminhada até chegar na fé, até chegar ao seu destino, né, vamos dizer assim. Foi muito difícil até porque hoje nós pregamos não só a linha evangélica, como todas as denominações cristãs, seja católica, seja espírita, enfim, não importa, que defende uma fé em Deus, elas pregam o quê? A restauração da família. A base da família é muito importante na formação do caráter do indivíduo. Entendeu? E nós não tivemos essa educação básica, nós não tivemos. Até por dificuldades financeiras. Meu pai, que na verdade é meu padrasto, mas eu considero como pai, que Deus já recolheu, uma vida muito difícil financeiramente, economicamente, não tivemos assim uma formação educacional aprimorada, até para assim definir assim, uma profissão. Não, foi muito difícil, né? E fomos levados assim por caminhos. Com 20 anos eu deixei o lar dos meus pais, fui seguir a minha vida sozinho, morando sozinho. Morei em Bom Retiro, Barra Funda, em repúblicas, em pensões, né? E aí a vida regrada, farra, bebedeiras, enfim. Passei uma situação muito difícil, né? A ponto de sarjetas, andarilhos, enfim. Uma degradação moral, degradação assim, de caráter ao extremo, né? Não vou usar a charge lá do fundo do poço, não. Mas passou uma situação muito difícil. E a fé veio assim, a opção pela fé, pelo Evangelho, veio assim espontâneo. Eu estava caminhando, né? Como era
Eu andava, não tinha assim, uma residência fixa, e eu lia muito, para não ficar doido. Me deram uma atenção. Ou você lê ou você conversa. Se estiver conversando sozinho, vão dizer que você é louco, vão te internar. Então você lê. Lê que você não... E eu sentei numa marquise, né? Até passar um mau tempo, era de noite já, e de repente aquelas portas se abriram. Era uma igreja evangélica. E ali começou um culto evangélico, me convidaram para entrar. Eu entrei, e naquela noite foi feito o apelo. Eu aceitei, e nunca mais deixei. Né? Entendi. Pastor, me fala, eu vejo que você fica muito emocionado quando fala sobre essa sua história, Sim. mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho o que aconteceu nesse período seu de caminhada que te marcou bastante ou que você sofreu muito. Nos conta um pouquinho dessa história. O que marcou muito é o seguinte, quando você cai, por exemplo, numa degradação moral, que você fica assim como, por exemplo, uma escória da sociedade, a primeira coisa que você perde é o convívio familiar. Eu não tinha esse convívio. Eu prego sempre que assim, você só dá o que você tem. Se você não tem, você não vai conseguir dar. Então, o que acontece? Eu saía da companhia dos meus irmãos, minha mãe não tinha condições de me sustentar, até porque eu não aguentava trabalhar. Eu pesava 56 quilos. Eu era um alcoólatra inveterado. Eu não aguentava trabalhar fisicamente, eu não aguentava, não suportava. Eu tinha que beber e fumar, tinha que... a única droga que eu me enterrei mesmo foi a bebida, a bebida alcoólica. Então, o que acontece? Eu comecei a viver à margem da família, dos irmãos. Eles tinham a vida deles, eu tinha a minha. E com isso fui me afastando. E o que foi mais interessante é assim, a minha mãe nunca me abandonou. Nunca. Chegou a construir um cômodo, mobiliar. Eu lembro até hoje, ela ia sempre assim, ela trabalhava, já não tem emprego que ela trabalha até hoje, na casa do bombeiro. Ela falava, vou trabalhar lá no bombeiro. Né? E ela vinha, no serviço diário que ela fazia, ela trazia uma tubaína, 100 gramas de mortadela e 3 pãezinhos para mim. É a minha refeição. Só que eu não conseguia comer. Não conseguia. Me lutava, eu não conseguia. E, meu filho, né, você vai se levantar. Né? E uma situação dessa, você não vai pensar em ir para o Evangelho, até porque eu nunca acreditei, não tinha como acreditar nisso, que Jesus poderia mudar minha vida. Entendeu? E eu também não tinha força de mim mesmo, eu queria parar, só que a força de beber, porque a bebida entorpecia a minha mente, era onde eu conseguia aliviar um pouco o sofrimento. Eu queria ter um modo de vida mais ou menos para poder dar um certo conforto para minha mãe. Compreendi. Pastor, infelizmente vamos ter que dar uma pequena pausa para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Hoje estamos aqui com o pastor Roberto, onde ele está compartilhando um pouco a sua história de vida. E eu quero lembrar a você que ao final do programa eu estarei abençoando o seu copo de água. Por isso, já deixa aí próximo à sua TV, ao seu monitor do computador, que juntos estaremos orando, pedindo que Deus derrame a bênção sobre você e sobre toda a sua família. Pastor, você estava falando sobre essa sua dificuldade, a importância que sua mãe foi para você. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também falou que a bebida estava te ajudando a esquecer algumas coisas, algumas dificuldades, né? Me fala um pouquinho que dificuldades é essa, o que você queria esquecer? É assim, muito criança, eu sofri uma rejeição paternal. Eu não fui criado pelo meu pai biológico. E logo minha mãe conheceu, meu pai me deixou aos 6 meses de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa, e essa pessoa foi que veio a ocupar o meu lugar de pai. Só que havia, sim, da parte dele, uma rejeição
pelo fato de eu não ser filho dele. Filho biológico. Não ser filho biológico dele. E havia, assim, bem clara, muitas vezes eu amargava essa diferença, até com açoites, com pancadas, beliscões, as surras demasiadas, né? Até para não criar um clima ruim entre ele e minha mãe. Na hora havia assim, um sistema da refeição, todo mundo sentado à mesa. E ele passava e olhava com cara feia. E aquilo que eu sempre fui meio chorão mesmo, né? Entendi. E eu absorvi aquilo. Entendeu? E isso foi cooperando para um complexo de rejeição. Com a mescla de complexo de rejeição com complexo de inferioridade. Entendi. Por que eu não posso ser igual a eles? Por que ele me rejeita? Então ele me via como um ser humano, como uma criança que sofreu um problema sério, né, de abandono do paternal. Né? E isso foi colaborando para que mais tarde, na minha adolescência, viesse uma adolescência abalada psicologicamente. Isso contribuiu bastante. Tá certo? Contribuiu muito para que viesse acarretar um sofrimento. Pastor, você falou que nessa sua caminhada, você um dia parou em frente a uma igreja, e essa porta se abriu a você. E eu ouvi muito falar sobre as suas palestras, suas pregações. Sim. Me fala um pouquinho sobre ela, aí vamos continuar falando sobre essa sua mudança, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas suas palestras, suas pregações que você faz. É complicado porque eu era gago. Eu cheguei nessa igreja, convidado que eu entrasse. A diaconisa estava na porta, me convidou que eu entrasse. E eu entrei e fiquei ali. Quando foi feito o apelo para que se aceitasse a Jesus como Salvador, eu levantei as mãos, me chamou na frente, fiz oração. Interessante é que assim, eu tinha 9 anos de idade, e o meu padrasto, juntamente com o meu irmão, a gente morava em Jandira e fomos até uma feira em Barueri. E atravessando ali o que chamam hoje de Boulevard, havia o córrego ali, e a gente atravessava por uma pinguela, uma ponte improvisada. E eu vim bem na minha frente assim, seja pastor. E eu falei assim, você é um pastor. E meu pastor assim, o que você falou? Que você é pastor. Cala essa boca, você não sabe o que está dizendo? Eu vou ser pastor. O que é? Nada. E quando eu estava nessa igreja, comecei a frequentar essa igreja, eu lembrei desse episódio. E estava o pastor Luiz Severiano, amo muito em Cristo Jesus, me ajudou demais, esse pastor. Ele estava com 2 obreiros. Eu dei uma olhada assim para um lado, dei uma olhada para o outro, assim, meu lugar nem é aqui, meu lugar é lá em cima. Mas eu tinha uma dificuldade muito séria. O sistema nervoso contribuía demais, para que eu não conseguisse superar meu problema de ser gago. E não saía nada. Né? E foi um milagre de Deus tão maravilhoso que eu percebi que eu ia conseguindo, quando eu começasse a pregar no espelho para mim. Eu abria a Bíblia e eu pregava para mim no espelho. E bem mais tarde, eu fiz um curso teológico. Me ajudou bastante. E por um milagre de Deus, eu superei, né, esse problema de gagueira. E eu fui muito cedo, a gente tinha cultos nos lares. A igreja é muito bom. Pregações, palestras na igreja é muito bom. Nossa, é bom demais. Mas o melhor de tudo é você ter uma experiência pessoal com as pessoas. Nas casas. Né? Nas casas, cultos nos lares, palestras. Que é onde começa a igreja, né? É dentro da família, né? É que, assim, a igreja, você está ali no altar, você está vendo aqueles rostos ali, mas você não sabe o que é que tem lá dentro da casa. Exato. Às vezes estão ali, mas não tem a janta. Às vezes estão ali, não tem paz. Às vezes estão ali, eles estão com problema na área conjugal, o relacionamento familiar. E quando você vai lá, você está dentro do problema. Muitas vezes você não tem o dinheiro para dar para eles, mas você aponta o caminho. um caminho.
Muito bem. E eles querem isso, eles querem ser abraçados. O traficante quer ser abraçado. O bandido quer ser respeitado. A prostituta quer uma oportunidade. O adolescente infrator, ele quer que alguém olhe para ele com outros olhos, não com o olhar reprovador, o olhar de juiz ou de um membro do Conselho Tutelar. Mas nós que defendemos uma causa cristã, nós temos tantas coisas boas para passar para esse povo. E está em nós o poder de transformação da sociedade. Pastor, me fala sobre os sonhos que o senhor já conquistou e os sonhos que o senhor ainda quer conquistar. O primeiro sonho conquistado, a minha família, minha mãe e meus irmãos. Aquele alcoólatra, aquele que chegava e já me arruma 10 centavos para comprar um cigarro solto. E lá vem um cachaceiro. Isso acabou. Aí o pastor Roberto, nosso irmão vem vindo aí. Prepara a melhor refeição para ele. Irmão, quando é que você vem? Estamos com saudade. Então, graças a Deus, esse sonho foi conquistado. O segundo sonho, a família. Eu tenho uma família, tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos, sabe, maravilhosos, entendeu? E eu posso dizer que essa parte estou realizada. Mas falta um grande sonho. Um grande sonho. Compartilha conosco. Tem que revelar segredo? Eu quero plantar uma igreja no centro de uma cidade. Amém. Seja Itapevi ou seja Osasco. Amém. Os dois. Itapevi tem crescido muito, demais. Itapevi, Jandira não. Barueri também não. Mas Itapevi me acolheu numa hora bem crítica da minha vida, Itapevi me acolheu. Amém. Eu tenho um carinho imenso por essa cidade. E ela é uma mina de ouro que ainda não foi explorada. Entendi. Sabe? Parte da fé cristã. Pastor, muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Eu sei que faltou muita história, não vai faltar oportunidade. Estou à disposição. Mas eu quero aqui deixar registrado que o mundo precisa de mais religiosos como o Senhor, que pensa como o Senhor, que viva o Evangelho como o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus caminhos, a sua comunidade, toda a sua família. Amém. Você acompanhou a história do pastor Roberto. Quero convidar você agora a refletir junto comigo, pedindo que Deus possa nos trazer para o caminho da evangelização. Essa missão não é só minha, não é só do pastor, não é só da religiosa. Essa missão é de todos nós. Que possamos levar o Evangelho do Cristo, o Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho da união. Nessa certeza, vamos agora juntos pedir as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus desçam sobre cada um de nós, desça sobre você, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Neste momento, vamos entregar os nossos pedidos e as nossas intenções a São Miguel Arcanjo, para que ele possa nos proteger. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meus caríssimos filhos e filhas em Cristo, eu convido você agora a pedirmos a bênção de Deus sobre esta água. A água que é sinal da vida. Deus possa estar abençoando ela neste momento. Aonde ela tocar, possa ser a mão de Deus tocando e curando. E quem dela beber, possa ser o sangue de Cristo lavando, restaurando e purificando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanha. Está aqui conosco, vivendo a cada história de superação. Eu convido a você a acompanhar-nos pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, te fortaleça e São Miguel te proteja.